O choro do bebê. Olá, boa noite. É minha primeira vez contando essa história para um canal. Me chamo Raquel, trabalho como técnica de enfermagem em uma maternidade. Meu turno é à noite e, diferente do que muita gente pensa, o plantão da madrugada nem sempre é calmo. E, pela primeira vez, aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo. Essa história aconteceu há alguns meses. Era quase 4 da manhã e eu estava no berçário, terminando de organizar algumas coisas. Havia apenas 3 bebês ali naquela noite, todos dormindo. As enfermeiras estavam no posto de atendimento, então o ambiente ali estava silencioso. Foi quando ouvi um choro. No início, achei que fosse um dos bebês do berçário, mas quando olhei, todos estavam dormindo normalmente. O som parecia vindo do corredor. Saí para verificar, pensando que talvez alguma mãe tivesse se levantado e precisasse de ajuda. O choro continuava, baixinho, constante, como se um recém-nascido estivesse sozinho em algum lugar próximo. Caminhei pelo corredor, seguindo o som, até parar em frente a um dos quartos. Ali dentro, vi uma mulher sentada na cama, de costas para mim. Ela segurava algo nos braços e balançava devagar. O choro vinha dali. Senhora? Chamei tentando não assustá-la. Você precisa de alguma coisa? Ela parou de balançar e ficou imóvel. Meu coração acelerou. Eu sabia quem era aquela mulher. Ela tinha perdido o bebê no parto algumas horas antes. Engoli em seco e entrei no quarto devagar. A mulher virou o rosto para mim, devagar. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Ele estava chorando, eu só estava tentando acalmá-lo. Olhei para seus braços e tinha apenas um lençol enrolado. Eu não sou uma pessoa supersticiosa. Tento sempre buscar uma explicação, mas naquela noite não consegui. A única coisa que fiz foi ficar ali ao lado dela, segurando sua mão enquanto ela chorava baixinho. E, por algum motivo, senti que de alguma forma aquele bebê também estava ali. Esse foi o primeiro relato, que foi da Raquel. Vamos para o segundo relato. O que ele sabia? Meu nome é Eduardo, tenho 34 anos e a história que vou contar aconteceu comigo há 2 meses. Trabalho como enfermeiro em um hospital psiquiátrico há quase 5 anos. Já lidei com todo tipo de paciente, desde casos leves de ansiedade até esquizofrenia grave. Com o tempo, a gente aprende a separar a realidade do que é delírio. Até conhecer o Sr. Vicente. Ele tinha 78 anos e estava internado há quase 2 décadas. Não recebia visitas, não tinha família conhecida e passava os dias sentado em uma cadeira perto da janela, murmurando coisas para si mesmo. O diagnóstico oficial era transtorno esquizoafetivo, mas a verdade é que ninguém ali sabia direito a história dele. Meu turno era noturno e quase toda noite, quando eu passava pelo corredor, ele me chamava. Você precisa tomar cuidado. Ele dizia com aquela voz rouca e meio baixa. No começo, eu achava que era só mais um delírio paranoico, mas com o tempo, comecei a notar algo estranho. Ele nunca falava isso para os outros enfermeiros, só para mim. Certa vez, resolvi perguntar: cuidado com o que, Vicente? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez desde que cheguei ao hospital, e naquele momento, juro que senti um calafrio. Tem alguma coisa errada com você. Errada como? Ele inclinou a cabeça e sussurrou. Você vê as coisas, não vê? Admito que fiquei ansioso naquele momento. Eu nunca tinha falado sobre isso para ninguém, mas desde criança, às vezes eu via coisas, sombras passando rápido pelo canto do olho, movimentos onde nada deveria estar se movendo. Já cheguei a ouvir alguém me chamar, mas ao virar,
Não havia ninguém. Eu acho que isso é bem comum e muitas pessoas têm isso também. Sempre me convenci de que eram coisas da minha cabeça. Cansaço, na verdade, sempre tive um certo medo sobre esse assunto. Depois daquela conversa, comecei a evitar o quarto dele, mas sempre que me via, ele repetia. Você vai ver. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver. Então, veio aquela noite. Eu estava no final do corredor organizando alguns prontuários, quando senti um arrepio inexplicável. Era uma sensação de estar sendo observado, mas o corredor estava vazio. Achei ter ouvido Vicente me chamar, mas não tinha como ser ele. Os pacientes não tinham acesso aonde eu estava. Naquela noite, tive um sonho com ele. Não acontecia nada demais no sonho. Ele apenas estava lá. Acordei de madrugada sentindo um peso, mas não entendi na hora e voltei a dormir. No dia seguinte, quando cheguei ao hospital, fui informado que Vicente havia falecido. Sem aviso, sem nenhuma complicação de saúde. Simplesmente apagou, como se seu tempo ali tivesse acabado. Às vezes, quando passo perto do quarto dele, ainda sinto sua presença e espero que, de alguma forma, ele encontre a luz e descanse. Nunca contei isso para ninguém, porque se eu falasse, eu sei o que diriam. Trabalho em um hospital psiquiátrico e ninguém acreditaria em mim. Vamos ao terceiro relato. O último cliente. Enviado pelo usuário Nanami94. Faz pouco tempo que comecei a trabalhar nesse restaurante. Era meu terceiro turno da noite e, para ser sincero, eu ainda estava pegando o jeito das coisas. Só queria fazer meu trabalho direito e evitar problemas. Naquela noite, o movimento estava fraco e eu estava organizando algumas mesas quando notei um cliente sentado no canto mais afastado. Era um senhor magro vestindo um terno antigo e um chapéu escuro. O jeito que ele estava ali, tão quieto e imóvel, me deixou um pouco desconfortável. Me aproximei e perguntei se ele gostaria de pedir algo. Ele levantou o rosto devagar e sorriu. Eu só queria um café e um pouco de companhia. Achei meio estranho, mas não vi motivo para recusar. Peguei a xícara, enchi-o com café e levei até a mesa. Quando coloquei o café na frente dele, ele fez um gesto para que eu sentasse. No começo hesitei, mas o restaurante estava vazio e, como eu era novo, queria parecer atencioso. Então, sentei. A conversa começou leve. Ele me perguntou há quanto tempo eu trabalhava ali, se gostava do serviço, mas depois começou a mencionar coisas estranhas sobre mim. Ele sabia o nome da minha irmã, sabia que meu pai tinha falecido anos atrás, sabia até que eu tinha um cachorro quando era criança. Na mesma hora, senti um arrepio subindo pela espinha. Como o senhor sabe disso? Ele apenas sorriu, um sorriso meio sem graça e desviou o olhar. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, alguém me chamou da cozinha. Levantei rapidamente, sentindo um alívio estranho por me afastar daquele homem. Fiquei na cozinha por uns 2 minutos, resolvendo um problema qualquer. Mas quando voltei para o salão, ele não estava mais lá. A cadeira ainda estava lá, ligeiramente puxada, como se ele tivesse acabado de sair. Mas o café continuava na xícara, intocado, nem um gole. Olhei ao redor confuso. A porta de entrada do restaurante fazia barulho quando aberta, e eu não tinha ouvido nada. Ele simplesmente desapareceu. Fiquei meio arrepiado, mas tentei me convencer de que talvez eu só não tivesse prestado atenção. Só que algo dentro de mim gritava que tinha algo errado. Então, fui até as câmeras de segurança. Eu precisava confirmar que ele realmente estava ali. Quando eu puxei a gravação e comecei a assistir, meu sangue gelou. O vídeo mostrava exatamente o que eu temia. Eu caminhando até uma mesa vazia. Eu servindo café para ninguém. Eu sentado, gesticulando, conversando sozinho.
Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu me via rindo, inclinando a cabeça, reagindo como se realmente tivesse alguém ali. Mas a mesa estava vazia o tempo todo. Saí da sala apressado e fui até o gerente, ainda segurando o celular com a gravação aberta. Olhei para ele, esperando que ele me dissesse que aquilo era um erro da câmera ou algo do tipo. Mas tudo que ele fez foi me olhar sério e piorar tudo mais ainda. Você não é o primeiro a ver esse senhor. Só isso. Não explicou mais nada, não perguntou nada, apenas voltou o que estava fazendo, como se aquilo fosse normal. Nunca mais olhei para aquele canto do restaurante da mesma forma. E toda vez que me lembro daquela conversa, eu sinto um frio estranho no estômago, como se, de alguma forma, aquele homem ainda estivesse ali, esperando. Quarto relato. O último chamado da noite. Gostaria que meu nome ficasse em anonimato. Eu trabalho como atendente em uma empresa de segurança privada. Meu turno é o pior, a madrugada. O prédio é pequeno, só eu e mais um operador ficamos na central de atendimento, monitorando alarmes e câmeras. Normalmente, as noites são tranquilas, mas naquela, algo aconteceu que me fez reconsiderar esse emprego. Já passava das 3 da manhã quando o telefone tocou. Era estranho porque a essa hora só recebíamos chamadas automáticas de alarme disparados, mas quando atendi, ouvi uma respiração pesada do outro lado. Segurança privada, boa noite. A respiração continuou por alguns segundos e então, uma voz fraca, quase sussurrada disse: Preciso de ajuda. Tem alguém aqui comigo? Senti um calafrio pela nuca. Qual a sua localização, senhor? Perguntei enquanto olhava para o meu colega que estava prestando atenção na chamada. A pessoa ficou em silêncio por um momento, depois, com a voz ainda mais baixa, respondeu: Aqui, no depósito. A ligação caiu. O protocolo da empresa diz que quando recebemos uma chamada dessas, devemos acionar uma viatura e verificar as câmeras do local antes de qualquer coisa. Eu rapidamente digitei o endereço no sistema e puxei as imagens do depósito. Mas não havia ninguém lá. O local estava completamente vazio, nenhum sinal de movimento. Meu colega tentou retornar a ligação, mas o telefone só dava como inexistente. Deve ter sido um trote, ele disse, mas notei que ele mesmo estava meio inquieto. Mesmo assim, seguimos o protocolo e enviamos uma viatura até o depósito. O segurança que chegou lá nos chamou pelo rádio. Central, estou no local. Nenhum sinal de invasão. Tudo trancado. Tem certeza que a ligação veio daqui? Olhei novamente no sistema. O endereço da chamada era exato. Absoluta certeza, respondi. O segurança fez mais uma varredura e depois disse algo que me fez gelar. Só tem uma coisa estranha. Sua voz soou meio hesitante. Eu verifiquei o telefone fixo no escritório e ele está fora do gancho. Eu e meu colega nos entreolhamos. Tem certeza? Perguntei. O segurança demorou para responder e, quando falou, sua voz estava mais baixa. Sim, mas tem um problema. O telefone está coberto de poeira, como se ninguém tivesse tocado nele há anos. O rádio ficou mudo por alguns segundos. Então, um barulho de interferência. E uma respiração pesada, exatamente como a da ligação. A viatura voltou para a base mais rápido do que qualquer outra naquela noite. E então, ninguém mais quis atender chamados vindo daquele depósito. O turno mais estranho. Me chamo Felipe, tenho 27 anos e esse relato aconteceu comigo e com meu amigo, que também é segurança. Trabalho como segurança noturno em um shopping. O turno da madrugada é entediante, mas, na maior parte do tempo,
Depois que as lojas fecham e os últimos funcionários vão embora, nosso trabalho se resume a rondas pelos corredores e monitoramento das câmeras. Naquela noite, éramos apenas eu e o Kleber. Ele já trabalhava lá há mais de 7 anos. Ele sempre dizia que o shopping de madrugada é um lugar meio estranho, mas eu achava que ele só falava isso pra me assustar, já que eu era novo lá. Já passava das 2 da manhã quando decidimos fazer uma última ronda antes de descansar um pouco. O shopping estava completamente em silêncio. Foi quando ouvimos um barulho. Vinha do segundo andar, perto da praça de alimentação. Algo como um rangido. Eu e Kleb nos entreolhamos. "Tem alguém aí?" perguntei, mas só teve silêncio. Quando chegamos na praça de alimentação, tudo parecia normal, mas no meio do salão havia uma cadeira afastada de uma das mesas. Aquilo já foi estranho o suficiente, mas o que realmente nos fez gelar foi quando Kleber olhou para o chão. Havia marcas pequenas de pegadas molhadas, como se alguém estivesse andando descalço por ali. Mas o shopping estava fechado há horas. Eu disse: "Pode ser um faxineiro." Kleber riu nervoso, dizendo que parecia pé de criança. Kleber pegou o rádio e chamou a central para confirmar. E a resposta veio rápida: "Vocês estão sozinhos aí." Decidimos verificar as câmeras para ver se alguém tinha ficado trancado no shopping. Descemos rapidamente até a sala de monitoramento e voltamos às gravações para os últimos minutos. Na imagem da praça de alimentação, as cadeiras estavam todas no lugar. De repente, sem ninguém por perto, uma delas simplesmente se deslizou sozinha. Ficamos sem entender nada, nunca tinha visto aquilo. Parecia cena de filme. "Não vi nada, você viu?" Ele perguntou rindo com a voz tensa. "Nada. Não vi nada também, bora deixar isso pra lá." As pegadas não conseguimos descobrir a causa, até comentamos sobre com colegas de trabalho e até mostramos as gravações que fiz com o celular, mas acharam que era montagem. Resolvemos deixar isso quieto. Continuo trabalhando lá e não vi ou ouvi mais nada. Meu amigo diz ainda ouvir algumas coisas. Bem, eu já não duvido mais de nada. Vamos para a sexta história. A ligação. Trabalho como segurança em um centro de monitoramento, onde atendemos chamados de emergência e acionamos as autoridades quando necessário. A maior parte das ocorrências são disparos de alarmes falsos, invasões a estabelecimentos ou brigas em locais públicos. Mas, há alguns meses, atendi uma ligação que nunca vou esquecer. Era quase 2 da manhã quando o telefone tocou. Atendi no segundo toque. "Segurança privada? Qual é a emergência?" Do outro lado, uma voz infantil, assustada. "Moça, a minha avó precisa de ajuda." Parei na hora. Não era comum receber ligações de crianças nesse tipo de serviço. "O que aconteceu com a sua avó? Você pode me dizer seu nome?" A voz ficou baixinha, quase um sussurro. "Ela está sozinha, tá doente. Ajuda." Algo na forma como ele falou me deixou inquieto. Perguntei o endereço e a criança não respondeu, mas consegui puxar pela localização. Tinha uma grande chance daquilo ser um trote e eu me prejudicar com isso, mas mesmo assim, senti que deveria ajudar. "Eu já vou mandar alguém aí, tá bem? Mas você tá sozinho com sua avó agora?" Silêncio. "Oi? Você ainda está aí?" A chamada apenas continuou muda. Mas passei o endereço para a viatura mais próxima. Enquanto isso, puxei no sistema para ver se havia alguma ocorrência anterior naquele endereço. Nada. Apenas uma casa comum em um bairro afastado. Cerca de 15 minutos depois, o rádio chiou. Chegamos ao local. A casa parece abandonada, mas vamos verificar. Os segundos seguintes foram de silêncio absoluto. Cara,
Tem uma senhora aqui dentro. Ela tá viva, mas você precisa ver isso. Minutos depois, recebi as fotos pelo sistema interno. Fiquei mal na hora. A casa estava tomada por lixo e entulho. Pilhas de jornais antigos, móveis quebrados, sacos plásticos por toda parte. Era difícil até de andar pelos cômodos. No meio daquele caos, sentadas em uma poltrona velha e encardida, estava a dona da casa. Uma senhora de quase 80 anos, extremamente magra, a pele pálida e os olhos fundos. O estado dela era deplorável. Estava fraca, desorientada e não parecia ter forças nem para pedir ajuda. A equipe acionou o resgate e, enquanto esperavam, um dos seguranças tentou conversar com ela. Perguntou se ela morava com alguém. Ela não conseguia responder. Ela apenas balançou a cabeça e gesticulou com as mãos. O segurança perguntou se o neto morava com ela, mas ela apenas fechou os olhos como se estivesse cansada demais para responder. Ela foi levada para o hospital e, mais tarde, descobriram que a família dela morava em outra cidade. Quando entraram em contato, os parentes ficaram chocados ao saber que ela ainda estava viva, pois haviam perdido contato havia anos. Mas foi quando mencionamos a ligação que a coisa ficou realmente estranha. Dissemos que o menino havia pedido ajuda naquela noite. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Mas não pode ser. Disse uma das sobrinhas da senhora. O único dela faleceu há 3 anos. Ela perguntou se tínhamos a gravação da chamada. Então, quando tocamos o áudio, ninguém falou por um tempo. Até que uma voz trêmula confirmou. É ele. Essa é a voz dele. Não houve mais explicações depois disso. Nem eu, nem ninguém da equipe tentamos entender. A única coisa que sei é que se aquela ligação não tivesse acontecido, aquela senhora teria morrido ali, sozinha, cercada por lixo e esquecida pelo mundo. E de alguma forma, alguém ainda cuidava dela. Gostei. Essa história foi muito boa. E talvez um anjo ali tenha de alguma forma usado alguém para ligar, né? Porque, enfim, acho que não acredito muito que espíritos possam ligar, fazer ligações. Mas eu acho que alguém, talvez algum vizinho ali, alguém que, né, que conheça a história daquela senhora, tenha ligado. Mas se bem que a família confirmou, né, que era a voz do neto falecido. Bom, mas é isso. Os relatos foram lidos. Agradeço a todos que enviaram. Alguns relatos não foram enviados para mim. Alguns eu peguei da internet. Mas mesmo assim eu agradeço a quem enviou. E é isso. Valeu e até a próxima.